Bom, agora nós vamos fazer juntos aqui um exercício sobre pontuação. Vamos lá? Então, nesse exercício número 1, vocês vão colocar as vírgulas que estão faltando nessas frases abaixo, ok? Então, você vai dar um pause aí no seu vídeo, vai responder e daqui a pouco eu volto com a resposta. Vamos colocar as vírgulas que estão faltando. Pois bem, voltando aqui então, olha a resposta. Vamos ver se ficou igual. Os turistas visitaram Brasília, Goiânia, então observe aí as vírgulas, Uberlândia e Uberaba. Na letra B, havia uma enorme pedra na sala. No quarto, vírgula, outra bem grande. Olha aqui, ó, elipse de havia, né? Havia outra bem grande. Na letra C, o professor deve, vírgula, a meu ver, vírgula, usar linguagem clara. E a letra D, o problema, meus filhos, é o custo dessa viagem. Olha o chamamento aí, né? Meus filhos. Tudo bem? Vamos pro segundo. Reescreva o texto a seguir, colocando os sinais de pontuação que foram retirados. Então, olha só. Nós temos aí um texto do Paulo Mendes Campos. Dê uma pausa aí, tá? E faz essa atividade e a gente já volta com a resposta. Vamos lá? Olha a pausa. Pois bem, aqui estamos já com o texto todo pontuado certinho. Era uma vez um menino triste, olha lá a vírgula, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco, ponto. Na sua alheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, vírgula, imaginando bobagem, vírgula, quando passou um gordo vigário a cavalo. Olha o ponto lá final. Vejam aqui, ó, a introdução da fala de personagem, né? Então, os travessões. Você aí, menino? Exclamação, né? Para onde vai essa estrada? Interrogação. Ela não vai não. Ponto. Nós é que vamos nela. Ponto de novo. É engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Olha a interrogação. Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. E lá no final, olha, os parênteses, tá? Aí no autor do texto, Paulo Mendes Campos. Acertou tudinho? Vamos para o terceiro exercício? Vamos lá. O testamento, preste atenção aqui. Um homem rico sem filhos, muito enfermo no leito de hospital, sentindo que estava prestes a morrer, pediu papel e caneta e escreveu um bilhete que seria seu testamento. Não teve tempo de pontuar e morreu. Eram 4 os concorrentes à fortuna. O advogado tirou então 4 cópias e deu uma para cada possível beneficiário. E é óbvio, cada um tentou tirar proveito da situação, pontuando ao seu favor, tá? Então, primeiro chegou o sobrinho, né, para fazer a pontuação, né? Então ele procurou pontuar de acordo com ele, né? Então, como será que ele fez? Para que ele fosse o beneficiário. Né? Então, olha como ficou a pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico, nada dou aos pobres. Mas aí chega a irmã do falecido e, lógico, ela pontuou de forma que ela fosse a beneficiária. E como ficou? Vamos pontuar? Isso, olha como ela pontuou agora. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico. Nada dou aos pobres. Mas também apareceu o mecânico, né? Ele queria também a parte dele. Como será que o mecânico pontuou para que ele passasse a ser o beneficiário? Vamos dar pausa e responder? Então, olha lá. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico. Ponto. Nada dou aos pobres. Agora, acontece que tem um pobrezinho mais sabido, né? E aí ele entra também com uma cópia e óbvio que pontuou para que ele tivesse direito de ser o beneficiário. Vamos pontuar agora, dessa forma que o pobre
tivesse direito ao benefício, então ficou assim, ó. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada. Dou aos pobres. Então percebeu como a pontuação mudou tudo? Vamos para o quarto exercício. Aqui estão algumas orações sem a pontuação devida. Então vamos tentar pontuá-las adequadamente. Vamos lá. A primeira é essa aí, ó. Então vamos dar a pausa. Vamos pensar. Em seguida eu volto com a resposta. Olha lá, o pastor come. Lá se foi uma oração. Agora vem outra. Grama, a ovelha pasta. Está invertido, né? A ovelha pasta a grama, mas a oração é assim mesmo, tá? Vamos para o próximo desafio. E agora? Vamos dar a pausa e pontuar? Isso, cuidado com o pensamento sujo uma hora dessa, tá? Então, ó, João foi para casa comer, ponto. Uma oração já foi. Agora, Maria, a sua mulher, olha aquela explicaçãozinha entre vírgula, depois foi ao shopping. E aí o ponto final. Pontuou assim? E agora a mais emblemática, tá? Então, essa oração aí ela é muito difícil de pontuar certinho. Os alunos têm dificuldade enorme. Então, dê uma pausa, pense, tá? E depois de amanhã a gente volta com a resposta. Vamos lá, dê uma pausazinha e veja se consegue pontuar corretamente. Então, aqui está a resposta. Ok? Preste atenção que o problema enorme disso aqui é porque as pessoas sempre olham isso aqui como se fosse um possessivo, a sua mãe, e não é um possessivo. Na verdade, isso aqui é o verbo suar. Então, quando você passa a ver isso como o verbo suar, aí você consegue pensar melhor e, consequentemente, pontuar melhor. Então, ficou assim, tá? Maria toma banho porque sua. Mãe, disse ela, dê-me a toalha. Porque se não pensar nisso aqui como o verbo suar, perceba que a oração vai ficar sem sentido. Tudo bem? Marque a sequência correta. Então, tem aí uma múltipla escolha, dê uma pausa, olha direitinho e a gente já volta com a resposta. Vamos lá? Então, a letra A é a que completa melhor. Aí, né? Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. 2 pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, vírgula. A outra é o valor prático que possa ter. Acertou? Parabéns. Vamos para o próximo? Assinale o exemplo em que há o emprego incorreto da vírgula. Onde é que a vírgula foi empregada incorretamente? Vamos ver? Isso, na letra D. O livro é muito caro, né? Então perceba, Paulo, o filho do diretor, é um grosso, aqui o aposto, né? A explicação entre vírgulas. Olha o chamamento. Menina, preste atenção, tudo bem. Ele, caso queira, poderá vir hoje. Agora, o livro é muito caro, essa vírgula aqui, separando aqui, ó, né? O objeto aqui do verbo, então não existe isso, né? Vamos para a próxima? Então, mais uma vez, né? Dê a pausa e responda aí. Vamos lá? Isso, então é a letra C. Ele estudou, vírgula, fez a prova e passou. Saia daqui agora, exclamação, né? Terceiro, exigiam-me o que eu nunca tivera, 2 pontos, uma boa educação. E o número 4, pronto, ponto final. Agora tudo estava acabado. Vamos para o próximo exercício? O assunto desta reunião voltou a afirmar que o presidente é sigiloso. Então veja, eu estou utilizando aqui, ó, aqueles travessões para explicar alguma coisa. Então, no enunciado acima, ele pode ser substituído por quais alternativas? Ou seja, ao invés desses travessões, eu posso utilizar o que?
Vamos pensar um pouquinho? Pensaram? Então, o que é que eu posso utilizar? Apenas o enunciado 1, apenas o enunciado 2, o 1 e o 2 apenas, ou o 2, 3 apenas, ou todas elas estão corretas? Deu para lembrar de cada uma delas? Ó. Isso. Então, 1 e 2 apenas. Voltando aqui. Então, perceba, esse terceiro, o assunto desta reunião, 2 pontos, voltou a afirmar 2 pontos. Então, isso não existe, né? Separar essa explicação com 2 pontos. Aqui, você pode utilizar, ó, lembrando, ou o travessão, parênteses, ou a vírgula para separar essa explicação. Tudo bem? Vamos para a próxima. Corrija os erros de pontuação. Então, esse texto, a pontuação, nossa, está errado. Então, dê a pausa e a gente já volta com ela pontuada corretamente. Vamos lá? Então, aqui está. Ontem fui ao supermercado, olha o ponto final. E, óbvio, em seguida se começa com inicial maiúscula. Lá eu comprei farinha, olha as enumerações. Farinha, açúcar, manteiga, leite e ovos. Sabe o que eu queria fazer? Olha a interrogação que faltou. E, óbvio, começando frase com inicial maiúscula. Um bolo. Levei os ingredientes para casa. Segui a receita da vovó e deu tudo certo. O bolo ficou uma delícia. Vamos para o próximo? Assinale a série de sinais correspondentes, a mesma coisa. Dá uma pausa e a gente volta daqui a pouco com a resposta. Então, quem assinalou a letra B, assinalou corretamente. Pergunta-se, 2 pontos. Qual é a ideia principal deste parágrafo? É uma pergunta, né? Então, interrogação. A chegada de reforços, vírgula, a condecoração, vírgula, o escândalo da opinião pública ou a renúncia do secretário? É uma pergunta de novo. Se é a chegada de reforços, vírgula, que relação há entre esse fato e os restantes? De novo, uma interrogação, ok? Então, letra B. Vamos para mais uma? Desfaça a ambiguidade de cada frase usando um aposto. Lembra o que é um aposto? O aposto é aquela explicação entre vírgula que vem no meio da frase. Então perceba, eu tenho aqui, ó, a menina pegou o ônibus correndo. Tá, mas espera aí, quem é que estava correndo? Era o ônibus ou era a menina? Então a gente vai fazer o seguinte, então nós vamos colocar essa ação aqui sempre se referindo a este primeiro elemento aqui, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o aposto, ou seja, aquela frase separada por vírgula. Lembra como a gente faz isso? Então, olha só. A menina correndo pegou o ônibus. A candidata emocionada deixou a plateia. O psicólogo preocupado examinou o paciente. Voltando aqui, ó, você pode confundir sem... Ó, eu não sei quem é que estava correndo, era a menina ou era o ônibus. Normalmente a gente vai dizer que quem estava cometendo essa ação aqui, ó, é esse elemento mais próximo, tá? Mas eu quero dizer que quem estava cometendo a ação é aquele primeiro elemento. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, utilizar o aposto, tá? Então, separado por vírgulas. Deu para entender direitinho? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, é só contactar no grupo, ok?